Bem, então, galera, hoje nós vamos falar do sistema constitucional de crises. Sistema constitucional de crise, certo? Vou compartilhando aqui a Constituição com vocês para já deixar ela aí aparecendo, certo? E a partir, à medida que a gente for caminhando aqui no nosso assunto hoje, eu vou passando aí, né, e mostrando a vocês as questões constitucionais mais importantes sobre esse assunto. Então, mas antes da gente olhar aí exatamente a Constituição, eu queria introduzir aqui o assunto falando algumas coisinhas para vocês. Bem, primeiro deles, né? Todo Estado, enfim, imaginando que nenhum Estado, quando ele é criado, quando ele nasce, né? Ele pensa que ele vai ser temporário, né? Todo Estado, quando é feito, e, portanto, toda a Constituição, quando é promulgada ou outorgada, a ideia daquele Estado e daquela Constituição é que o Estado, né, e a Constituição existam para sempre, né? Então, nenhum Estado do mundo ele nasceu pensando, eu vou existir aqui durante 2 anos e depois eu vou deixar de existir, né? Assim como também as constituições, quando elas são promulgadas ou outorgadas, elas também não são criadas, né, para deixar de existir depois de um tempo. A ideia é sempre que exista para sempre, né? Se vai ou não existir para sempre, aí é outra história, né? No Brasil, nós já tivemos aí 7 constituições, né? Então, mas a ideia, por exemplo, se a gente pegar o Brasil, né? A nossa Constituição de 1824, quando ela foi feita, né? O pessoal achou que ela duraria até hoje. Ninguém fez a Constituição de 1824 achando que em 2022 seria uma outra Constituição, né? Então, essa é sempre a ideia. Pois bem, para que isso seja algo minimamente crível, ou seja, para que essa ideia básica, né, de você perdurar no tempo seja possível, portanto, é preciso que a Constituição ela esteja preparada para atravessar crises, né? Porque não há como você garantir que aquele Estado, aquela sociedade não vai passar por crise nenhuma, ou seja, que vai ser tudo, né, às mil maravilhas, né? Então, é natural, né, imaginar que no Estado aí que dura uma década, um século, 2 séculos, sei lá, 500 anos, aí depende de cada Estado e cada Constituição, é natural que a gente espere que terão momentos que vamos atravessar como Estado, como sociedade, que são momentos complicados, difíceis, de instabilidades institucionais, né? Situações eventualmente de guerra, enfim, de muitas coisas que podem acontecer, inclusive coisas que podem acontecer como consequência de catástrofes naturais, né? Como pandemia, né? Por exemplo, e tal. Então, se o Estado ele quer durar para sempre, se a Constituição quer durar para sempre, ela tem que prever isso, ela tem que trabalhar com esta possibilidade, de maneira que ela precisa trazer quais são os instrumentos, quais são os procedimentos, qual será o passo a passo que nós vamos adotar se atravessarmos essas crises, né? Porque se ela não, veja só, se ela não traz essas regras e a crise acontece, nós vamos estar no mato sem cachorro, né? A gente não vai saber como é que nós atravessaremos as crises. Então, é importante que uma Constituição, se ela quer garantir a sua existência durante muito tempo, é importante que ela traga no seu texto um grupo de coisas, um grupo de medidas, né, que visa exatamente permitir com que a gente possa atravessar as crises dentro de regras pré-estabelecidas, porque se não tiver as regras, o que é que acontece? Quem tiver no poder, né, vai fazer o que quer. Então, é uma forma de garantir, apesar de ser uma Constituição, né, que ela está prevista para ser
até atuar, ser usada dentro de um Estado democrático, dentro de uma estabilidade institucional, ela precisa estar preparada para atravessar instabilidades, para atravessar tempestades, porque senão ela vai ser rasgada, né? Se for uma questão de tomada de poder, a primeira coisa que quem tomar o poder vai fazer é rasgar a Constituição e fazer uma outra Constituição. Então, é importante que uma Constituição que pretende existir durante muito tempo, que ela, portanto, diga como nós vamos atravessar, eventualmente, turbulências. E é exatamente isso que nós chamamos de sistema constitucional de crises. Primeiramente, é um sistema porque eu tenho regras, né, estabelecidas, eu tenho toda uma lógica, eu tenho toda uma sequência de procedimentos, de processos que precisarão ser adotadas nas mais variadas circunstâncias, né? Então, não são coisas aleatórias, soltas, não. É um todo que tem um espírito, tem uma lógica, estão concatenados, certo? Estão estabelecidos e tal. É constitucional, porque está previsto na Constituição e precisa estar previsto na Constituição, pelo menos as regras gerais e a possibilidade disso existir. E é de crises, porque é como se fosse os nossos botões de pânico, né? O botão de pânico da Constituição. Então, o sistema é uma parte da Constituição, são artigos, são institutos da Constituição que nós só vamos utilizar em caso de crises. Então, se por acaso, que é bem difícil, o Estado viver eternamente sem nenhuma turbulência, esses sistemas, ou esse sistema, esses institutos não serão utilizados. Então, e essa é a ideia, né? No mundo perfeito, é que a gente tenha isso no papel, mas que a gente nunca precise usar. Mas é importante que esteja no papel, porque se precisar, a gente já sabe qual é o caminho que nós vamos trilhar. Nós não vamos estar no escuro, né, arriscando e tentando coisas, porque é exatamente na falta de regras que normalmente, né, os autoritarismos e os golpes, enfim, todas as situações são estabelecidas, tá? Então é disso que se trata quando nós falamos de sistema condicional de crise. Bem, existem algumas coisas que têm a ver com isso, desde coisas menos agressivas, né, como o próprio controle de condicionalidade, né, nós podemos entender que é uma forma de se controlar um problema dentro do ordenamento jurídico, até coisas um pouco mais graves, né, um pouco mais agressivas, tá? Normalmente, quando se fala do sistema condicional de crises, a gente não está falando dessas coisas menos agressivas. Então, a gente não está falando aqui de controle de condicionalidade, a gente não vai falar de princípio da legalidade, essas coisas todas. O fato da Constituição ser rígida é uma forma de segurança também, né? Então, você tem muitas coisas que estão aí, que a gente estuda em vários assuntos, e que, no fim das contas, né, de pano de fundo, todas elas estão ligadas com a mesma ideia, né, de proteger a Constituição, proteger o Estado. Tá? Mas, quando se fala do assunto, quando você abre um capítulo, um tópico no livro, e o autor vai estudar o sistema condicional de crises, normalmente ele está falando de três coisas de maneira bem específica, tá? Alguns, inclusive, só falam de duas. A primeira é essa daí que vocês estão vendo, a intervenção federal, intervenção estadual, ou seja, as intervenções. Tem autores que não falam nem da intervenção nesse assunto, tá? Só fala dos outros dois, que são o estado de defesa e o estado de sítio. Então, é possível que vocês achem três assuntos dentro desse tópico, ou dois, tá? Alguns autores falam da intervenção, outros não vão falar da intervenção dentro do sistema condicional de crises, e vão falar apenas dos outros dois, que é estado de defesa e estado de sítio, certo? Então, seria intervenção, estado de defesa e estado de sítio, que é assim que eu vou tratar com vocês, tá? Sendo que estado de defesa e estado de sítio, vocês podem ouvir aí também nos autores dos livros com o nome estado de exceção. Vocês ouvirem estado de exceção, é o estado de defesa e o estado de sítio.
tá? Então, são duas formas de estado de exceção. E é isso que nós vamos ver hoje, né? Qual é esse procedimento? Como é esse sistema? Como é que ele é aplicado? O que é que acontece? O que é que não acontece? Para que que serve, tá? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Bem, mas antes de olhar aqui a intervenção, que a gente vai começar aqui por ela, que eu vou seguir aqui a ordem da Constituição, uma coisa importante da gente saber, até porque isso serve exatamente como limite, né, para evitar que esses estados de exceção, que essa intervenção, ou seja, para evitar que esse sistema condicional de crise se transforme, né, numa ditadura, se transforme num golpe, se transforme, enfim, em algo que não é o que a Constituição prevê, existem alguns princípios que vão nortear esse chamado sistema condicional de crises, tá? Eu tenho primeiramente o princípio da legalidade extraordinária. O princípio da legalidade extraordinária. Esse princípio é muito importante, por quê? Porque ele mostra, galera, que a gente não está falando de terra sem lei. A gente não está falando de terra arrasada. A gente está falando de uma legalidade. A gente está falando de situações que estão previstas na Constituição, que, portanto, têm regras, padrões, têm limites a serem respeitados. Só que não é a legalidade ordinária, aquela legalidade que nós lidamos no dia a dia, que nós estamos acostumados, né, dentro de uma situação de equilíbrio democrático, de equilíbrio institucional, de equilíbrio e tal, a gente está acostumado com a legalidade ordinária. Então, é importante sempre lembrar deste princípio da legalidade extraordinária, exatamente para demarcar, para deixar claro, evidente, que não estamos falando aqui de uma situação sem lei, certo? Nós estamos falando aqui de cada um faz o que quer, tá? Outro princípio muito importante é o princípio da necessidade. A gente vai ver aqui que uma das principais preocupações da Constituição é definir da maneira mais objetiva possível quando é que vamos poder utilizar do sistema condicional de crises. Aliás, já que eu estou aí com o artigo 34 aberto, você consegue ver exatamente nos incisos isso. A Constituição está dizendo quando é que nós vamos ter intervenção federal. Então, quais são as necessidades para que a intervenção federal possa ser decretada? Então, manter a integridade nacional, repelir invasão estrangeira ou de unidade da federação em outra, por ter um grave comprometimento, tal. Então, no caso aqui da intervenção, mas isso vai se repetir lá com os estados de exceção, percebo que a Constituição deixa muito claro os motivos para que o sistema condicional de crise seja acionado. De maneira que, não existindo um desses motivos, aqui no caso da intervenção, e os motivos que nós vamos ver mais para frente, para os estados de exceção, não pode decretar intervenção federal ou estado de exceção. Se decreta sem a necessidade, sem a existência do motivo, nós estamos diante de uma ilegalidade, né? Provavelmente é exatamente assim que acontecem os golpes, né? Então, violar o princípio da necessidade é exatamente a principal coisa que caracteriza um golpe. É você usar do sistema condicional de crises por um motivo que não existe, um motivo que não está na Constituição, tá? Então, o princípio aí da necessidade. Um outro princípio que, e obviamente esses princípios todos eles devem ser trabalhados em conjunto, né, para o sistema fazer sentido. Um outro princípio é o princípio da temporariedade. Nós vamos ver também que outra coisa muito importante que a Constituição estabelece e tal, é dizer quanto tempo é que esses estados podem por quanto tempo eles podem estar decretados. Então, além de dizer quando, a necessidade, é importante também que ela diga quanto tempo, certo? E de maneira mais teórica, a gente vai ter exatamente a ligação dessas duas coisas. O tempo vai estar sempre atrelado à necessidade, ou seja,
enquanto existir um motivo, em tese, o Estado pode estar decretado. Na hora que o motivo deixa de existir, automaticamente o Estado precisa, né, ser suspenso. Eu não posso mais continuar com a existência do Estado, tá? Então, a necessidade e a temporariedade trabalhando aí de forma complementar. E o quarto princípio e último é exatamente o princípio famoso, a gente conhece ele de outras disciplinas, né, especialmente aí do direito administrativo, que é o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Bem, como são situações excepcionais, situações que sempre vão, portanto, colocar limites a direitos, enfim, vão deixar algumas coisas em suspenso, eles devem ser usados sempre na menor medida necessária. Então, nós não podemos abusar do estado de exceção, das intervenções, porque isso pode colocar em risco, pode violar, né, a razoabilidade, a proporcionalidade. Então, todas as medidas que forem adotadas, elas precisam ser adotadas dentro daquele padrão necessário, razoável, proporcional, para enfrentar a instabilidade, a crise, o problema que se esteja abatendo aí sobre o Estado brasileiro. Tá? Então, são 4 princípios: princípio da legalidade extraordinária, princípio da necessidade, princípio da temporariedade e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, certo? São esses os princípios que vão sustentar, né, vão limitar, vão tentar exatamente fazer com que não se trate de um golpe, não se trate de uma ditadura. E aí tem alguns autores que falam o seguinte: a violação, como eu já disse, uma parte eu já falei, né, mas eu termino falando da outra. A violação da necessidade é o que caracteriza golpe. E a violação da temporariedade seria o que caracterizaria uma ditadura, né? Uma ditadura porque vai querer ficar para sempre, né? Então, você tem a violação desses 2 princípios, vão caracterizar deformações aí no Estado democrático e de direito, beleza? Bem, como eu disse, nós vamos falar de 3 coisas, né, de forma mais prática, que é a intervenção, né, estado de defesa, estado de sítio. Eu vou começar aqui pela intervenção, que está aí no artigo 34 da Constituição, 35 e 36, certo? Então, veja só, gente. A gente sabe que nós temos um Estado federado, né? Um Estado federativo. E o Estado federado, ou Estado federativo, ele é caracterizado exatamente pelo fato de que os estados, os entes federados, estados, municípios e União, e o Distrito Federal, obviamente, eles são autônomos entre si, né? Então, uma das coisas mais importantes numa federação, nós já estudamos isso aqui nesse grupo de estudos, uma das coisas mais importantes numa federação é exatamente garantir a autonomia dos entes federados. E a intervenção é exatamente uma exceção a isso, certo? Então, a intervenção ela é uma exceção à autonomia federativa, certo? Porque a regra é exatamente a não intervenção, porque a regra é exatamente a autonomia. Se você olha o artigo 34 e o 35, é exatamente disso que ele está falando, né? Ele fala que a União não intervirá nos estados e no Distrito Federal. Então, essa aqui é a regra, tá? O 35 fala os estados ou o estado não intervirá em seus municípios. Então, de cara aqui, a gente tem 2 informações aqui importantes. Primeiro, a regra, que é da não intervenção, é da autonomia, em respeito aí ao princípio federativo, e a segunda, a informação, né, que algumas pessoas às vezes não sabem, que a União ela só pode intervir em Estado e Distrito Federal. Não existe intervenção federal em município, como regra, porque quem intervém em município é os estados, ou são os estados, tá? Aí você está lendo aqui, né, a União nos municípios, tal, porque quando nós tínhamos territórios federais, que não temos mais, por isso que essa segunda hipótese aqui não existe, os territórios eram divididos em municípios, certo? Mas, como nós não tínhamos o Estado, era um território, aí se precisasse, quem ia fazer intervenção nesses municípios, nos territórios, era realmente a União, tá? Mas nós não temos mais territórios federais, então essa parte de cá não tem mais aplicação. Então, a regra é que a União
intervêm nos estados e os estados intervêm nos municípios. Eu não posso ter uma intervenção federal diretamente no município, tá? Porque isso violaria a autonomia dos estados em intervir nos seus municípios. Então, tudo aqui tem a ver com respeito à autonomia, tá? Então, a regra é não intervenção, a regra é autonomia. Aí o que a Constituição diz? Olha, mas tem situações excepcionais, exceto para, que nós vamos suspender um pouco, nós vamos mitigar esta autonomia, certo? E aqui nós temos as hipóteses, as necessidades. Então, no caso da intervenção federal, dos estados, manter a integridade nacional, repelir invasão estrangeira da federação e outro, por termo, agravo, comprometimento da ordem pública, garantir o exercício dos poderes, né? Reorganizar finanças, executar a lei federal, decisão judicial, assegurar a observância dos seguintes princípios. Eu tenho aqui a letra A, B, C, D e E. Tá? Então, esses são os motivos, e somente esses, nos quais a União Federal está obrigada, né, porque ela não é nenhuma possibilidade, é meio que uma obrigação, que ela faça a intervenção federal. Por quê, galera? Porque a ideia, considerando a temporariedade, é exatamente que esta intervenção, vou imaginar, vou dar aqui um exemplo do por termo, agravo e comprometimento da ordem pública. Então, a ideia é que essa intervenção federal ela só exista enquanto nós estivermos com esse comprometimento da ordem pública. Então, é um remédio amargo, mas que a ideia é que você não vai ficar tomando esse remédio para sempre. Então, só pode decretar quando acontecer essas coisas e deve ser usada no tempo que as coisas, né, continuarem existindo. Ou seja, eu vou usar para resolver o problema. Resolvido o problema, eu não posso mais ficar com a intervenção decretada, tá? Então, nós temos aí, ao mesmo tempo, né, meio que ao mesmo tempo, a necessidade e a temporariedade. Por quê? Porque a Constituição vai dizer que a intervenção durará o tempo, né, em que a situação estiver, né, está, colocada. Né? Então, eu tenho uma invasão estrangeira aqui, enfim, as Forças Armadas Argentinas invadem o Rio Grande do Sul, então eu posso fazer uma intervenção federal no Rio Grande do Sul para repelir essas Forças Armadas. Né? Então, eu tenho aí, enquanto essas Forças Armadas estiverem, a intervenção vai estar lá decretada até que eu consiga realmente expulsar. Então, você tem, né, depois dá uma olhadinha em cada uma dessas situações aqui, mas vocês vão perceber que todas elas têm a ver com colocar em risco a existência do próprio Estado brasileiro, né? A existência do Estado, a existência da federação, a existência dos poderes. Né? Então, são aquelas coisas que são consideradas os pilares, né, do Estado. Então, você perceba que, portanto, parece meio paradoxal, mas a intervenção que é contrária à federação, que é uma exceção, mas ela é para ser usada exatamente para garantir que a federação exista. Né? Então, ela vai ser usada, vai se excepcionar uma situação, mas vai se excepcionar exatamente para reforçar, para garantir, para proteger, né, exatamente aquela situação que está sendo excepcionada. Eu chamo a atenção aqui para esse inciso 7, porque a Constituição diz, né, assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais, tá? E a doutrina e a jurisprudência chamam esses princípios de princípios constitucionais sensíveis. Então, quando vocês ouvirem princípios constitucionais sensíveis, estamos falando dessas coisas aqui, ó, forma republicana, sistema representativo, tal, direito da pessoa humana, autonomia municipal, prestação de contas e aplicação aqui da receita em saúde e educação. Tá? Então, esses aqui são os princípios constitucionais sensíveis. Então, se a União Federal detecta que estes princípios, esses valores estão sendo violados, ela pode fazer a intervenção federal para exatamente garantir o respeito a esses valores, certo? No caso da intervenção
dos estados e municípios, a lógica é a mesma, só que aqui, como os estados eu não tenho, né, a questão da soberania, tá? Então você vai ver que não tem coisa de guerra, de repelir invasão estrangeira, né? Porque quem protege isso é a União Federal, né? A União Federal é que protege a integridade nacional e tal. Então tem a ver com outras questões, né? Um pouco, vamos dizer, menores, questão de dívida, né? De prestação de contas, receita, né? Está muito ligada a essa questão de receitas, mas eu também falo aqui dos princípios, né? Também tem a ver com os princípios, com a execução de lei e ordem judicial, certo? Então, eu tenho basicamente a questão aí das receitas, do valor, do orçamento, prestação de contas, e também com respeito aos princípios, à lei e à ordem judicial, como aqui também eu tenho a lei, ordem judicial, princípios, né? E a questão das finanças. Então, é como se no Estado, o município é mais ou menos daqui para baixo, né? Eu não teria essas daqui de cima, que aqui tem a ver com soberania nacional, tal, que é realmente função mais da União fazer essa proteção, tá? Então, eu tenho e essas hipóteses precisarão ser decretadas dentro, né, do tempo previsto, do tempo necessário para que se resolva esses problemas aí. Agora, como é que a decretação a intervenção é decretada, né? Como é que a intervenção ela é instalada? E aí é disso que vai tratar o artigo 36, certo? A intervenção, a decretação depende. E aí você tem aqui, né, três incisos: inciso 1, inciso 2 e inciso 3, certo? O que é que acontece aqui? Cada espécie de intervenção, ou seja, cada motivo desse aqui, ou grupo de motivos, vai ter uma forma específica da intervenção ser decretada. Então, eu não tenho só uma única forma de decretar a intervenção. Como é que a intervenção vai ser decretada? Depende de qual é o motivo dela. Vocês vão ver aqui, ó. Por exemplo, no caso do artigo 34, inciso 4, então vai, você olha lá, qual é o 34, inciso 4? É esse aqui, ó. 34, inciso 4, certo? No caso disso, como é que se decreta intervenção? Solicitação ou requisição. Então, você tem duas formas de se decretar intervenção no caso do 34.4. Ou é solicitação, se for do Poder Legislativo ou do Executivo, ou se for do Judiciário, né, que é o Supremo é do Judiciário, a gente diz que é por requisição. Então, eu tenho por, né, solicitação, por requisição se repete aqui, que é no caso de desobediência de ordem, ou seja, esse inciso 2, né, ela se refere a essa situação aqui, ó, desobediência de ordem judicial, ou seja, o inciso 34, artigo 34, inciso 6, a segunda parte do inciso 6. Tá? Então, vocês vão vendo que cada situação daquela lá de cima, você vai ter, né, você vai ter, não, você pode ter uma forma. Porque quando você olha para todos esses dispositivos, você vê que nem todos os incisos estão aqui, né? Fala do 34.4, fala do 6, da segunda parte, e fala dos princípios constitucionais sensíveis. Ou seja, eu tenho 3 ou 4 princípios, mas o inciso 1 não está, o inciso 2 não está, o inciso 3 não está. Ou seja, os incisos que não estiverem aqui, não estiverem nessas hipóteses, a forma de decretação é mais simples. Por quê? Porque, veja só, quem decreta a intervenção é o executivo. O executivo é que vai decretar, tá? Ele que vai decretar um decreto do executivo. Bem, aí eu vou mostrar aqui. O inciso 1, inciso 2 e inciso 3, que não estão lá embaixo do 36, como é que essa intervenção? Então, imagine que tem um problema de invasão estrangeira. Como é que a intervenção é decretada? O presidente da República vai lá e decreta, simplesmente, certo? Não precisa de requisição, não precisa de solicitação, não precisa de nada. Ele vai e automaticamente decreta. Agora, nos incisos que estão aqui, aí não é o presidente que vai e decreta automaticamente.
por exemplo, no caso do 34.6 ou 34.4, eu, antes do presidente decretar, eu preciso da solicitação ou da requisição. Então, por exemplo, o Supremo requisita primeiro e aí depois o presidente decreta. Então, você tem algumas hipóteses aqui que o presidente pode decretar direto, não precisa de solicitação, não precisa de requisição, não precisa de nada. Mas você tem algumas situações aí, que são essas do 36, em que você tem que ter alguma coisa antes do decreto do presidente da República. Agora, de toda forma, a intervenção ela só acontecerá depois do decreto. Não é o poder legislativo que faz intervenção, não é o judiciário que faz intervenção. Quem faz intervenção é sempre o executivo, no caso aqui o federal, e aqui no caso do 35, o estadual, certo? Então, você tem duas situações aí. Aquelas em que a intervenção é decretada diretamente, o presidente da República vai lá e decreta, que são as situações que não estão aí no 36. Então, você tem que saber o que está no 36, o que não tiver é essa hipótese. E você tem aquelas situações em que, antes do presidente decretar, ele precisa ser provocado, que são essas hipóteses que estão aí no inciso 1, 2 e 3 aí do 36, certo? Eu quero chamar atenção especialmente para esse inciso 3. Por quê, galera? Porque esse inciso 3 tem a ver com um assunto que a gente estudou esse mês, que é controle de constitucionalidade. É exatamente nesse inciso 3 aí, galera, que nós temos a chamada ADI interventiva, ou seja, ação direta de inconstitucionalidade interventiva. Então, perceba que a ação interventiva, a ADI interventiva, ela é um requisito para que o presidente decrete a intervenção. Assim como a requisição aqui é requisito, assim como a solicitação aqui é o requisito, assim como a requisição aqui também é um requisito, a ADI interventiva também é um requisito. Então, veja, eu tenho algumas situações, quais são elas? Na hipótese do 34.7, o que é que eu tenho no 34.7? Os princípios constitucionais sensíveis. Então, perceba que se o motivo da intervenção for a violação de um desses princípios, antes do presidente decretar, eu tenho que ter a DIN interventiva, a ADI interventiva. Que diz aqui, né? Depende de provimento, que é julgar procedente, pelo Supremo Tribunal Federal, STF, de representação, é isso aqui que é a DIN interventiva. A Constituição erroneamente chama aí de representação. Mas, na verdade, leia-se aí ação direta de incondicionalidade representativa, ou interventiva, do Procurador-Geral. É ele, é o PGR, que tem legitimidade. Então, olhando aqui de trás para frente, a situação é a seguinte: se violar um princípio constitucional sensível, o PGR vai propor uma DIN interventiva no STF, e depois que o STF julgar procedente, o presidente decreta a intervenção. Essa é para isso que serve a DIN interventiva. Então, dentro do controle de constitucionalidade, a DIN interventiva, ela só serve para isso. Ela faz parte aí de um pressuposto, de um requisito para a decretação da intervenção em algumas hipóteses. Quais são as hipóteses? Eu estou falando só de um o tempo todo, né? Princípio constitucional sensível, mas também você tem recusa de execução à lei federal. Então, são duas situações que precisam de ADI interventiva para a intervenção ser decretada: violação dos princípios constitucionais sensíveis ou recusa de execução à lei federal. Vou dar um exemplo. Imagine que o governador do estado da Bahia, ele diga que ele não vai aplicar, ele não vai respeitar determinada lei federal. Então, a União faz uma lei qualquer e o governador do estado da Bahia diz: eu não vou, essa lei não vai valer na Bahia. Diante disso, você está tendo uma recusa de execução de lei federal. O que acontece? O PGR apresenta uma DIN interventiva no STF, o STF vai julgar, e se o STF der provimento, ou seja, julgar procedente, o presidente da República decreta a intervenção federal no estado da Bahia.
certo? É isso aí que é a intervenção federal. E é dessa forma que a intervenção federal é decretada, certo? Agora, os parágrafos aqui, eles vão dar algumas informações acessórias, tá? Primeira delas, decreto. É sempre um decreto do presidente, tá? Ou do governador, se for a estadual. Especificará a amplitude, né? Ou seja, o que é que vai acontecer, aonde exatamente que vai, né, ser incidir, o prazo, a temporariedade, condições de execução, né, a necessidade, a razoabilidade. E no que couber, nomeará interventor. É possível que numa intervenção se nomeie um interventor. É possível. Inclusive, pode até ser afastado o governador, o prefeito, ser colocado um interventor no lugar, certo? Será submetido à apreciação do Congresso no prazo de 24 horas. Então, veja lá. Esse parágrafo primeiro, ele vai falar da necessidade, né, do prazo, da temporariedade, da razoabilidade, ou seja, ele vai falar exatamente de tudo aquilo que eu disse no início. Você só tem a legalidade disso aqui se for respeitado essas questões, né? Eu tenho que ter a necessidade, eu tenho que ter o prazo, eu tenho que escolher quais são as medidas necessárias para resolver o problema. Então, não é qualquer coisa, tá? E aí é que a galera às vezes pergunta, e o que é que eu vou ter na intervenção federal? Depende, não tem uma fórmula, na intervenção federal vai ter sempre isso. Depende, é bem verdade que normalmente quando a gente ouve essa terminologia intervenção federal, a gente pensa logo, né, em exército, na rua, enfim, toque de recolher e tal. Não vai ter sempre isso? Não. Você tem situações que são bem simples, né? Por exemplo, você tem situações que basta mandar cumprir a lei. Vai cumprir a lei, aplica a lei em 24 horas, acabou. Você pode ter situações mais delicadas, como, por exemplo, uma questão ligada aqui à guerra, né, integridade nacional, grave comprometimento da ordem. Então, você pode ter aí a necessidade da utilização das Forças Armadas? Pode, mas não significa sempre que a intervenção federal vai trazer isso, tá? Então, é o que precisar. Uma outra coisa importante é que eu tenho dito a vocês, que quem decreta a intervenção é o executivo, mas perceba que o controle é do legislativo, tá? Então, ele decreta, mas isso vai ser submetido ao Congresso, se for federal, à Assembleia, se for estadual, que é ela que vai decidir se mantém ou se não mantém. Então, no fim das contas, a palavra final não é do executivo, é do legislativo. Okay? Se não estiver funcionando, aí convocação extraordinária. Nessas situações aqui, ó, situações da ad interventiva, dispensa a apreciação, né, da legislativa, por quê? Porque já passou pelo judiciário. Então, como você está aqui falando, basicamente, essas duas hipóteses aqui são exatamente a dessas daqui, então você dispensa o STF, ou você dispensa o legislativo, porque você já, né, passou pelo crivo de legalidade do judiciário. Então, não teria por que fazer um outro controle aí, já que o controle judicial já foi feito. E o decreto, como eu disse, ele pode ser bem limitado, não precisa ser uma coisa muito, vai ter que ter exército, não, depende de qual é a situação, né, que se quer resolver. Cessados os motivos, volta tudo ao normal, ou seja, temporariedade, necessidade. A intervenção ela só pode existir pelo tempo necessário para resolver qual é o problema. Então, se vai durar muito, durar pouco, o que é que vai ter, se vai ter força armada, se não vai, depende sempre da necessidade, certo? Bem, há alguns anos atrás, a gente não teria nenhum exemplo para mostrar a vocês, né, uma situação prática dessa, mas agora a gente tem, eu nem digo felizmente, né, mas para fim de estudo, felizmente, vocês estão aqui, né, vendo que esse decreto, deixa eu ver se eu clicar aqui se aparece o texto sem, pronto, aqui, sem estar riscadinho. A gente teve aquela intervenção federal no Rio de Janeiro, né, lá com o governo Michel Temer. Então está aqui um exemplo de decreto. Esse é o decreto do presidente da República, né, perceba, artigo 84, né, que é competência do presidente da República, e o motivo da intervenção, olha qual foi, por ter um grave comprometimento da ordem pública, ou seja, exatamente o inciso 3 do artigo 34. Né?
Inciso 3 do artigo 34. Fica decretada a intervenção local no estado do Rio de Janeiro. Né? O que é que vai acontecer? Quais são as medidas? Se limita a área de segurança pública. Então, foi uma intervenção parcial, que, na verdade, você ficou com o governo funcionando normalmente em todas as outras áreas, saúde, educação, e você ficou meio que com um governo paralelo, né, para a questão de segurança pública. Então, a Secretaria de Segurança Pública ficou a cargo do general. A gente teve um interventor, mas o governador não foi afastado totalmente do seu cargo. O governador ficou cuidando das outras coisas, das outras pastas. Mas a pasta, né, da segurança pública ficou sob o comando aí do general do Exército, que foi o interventor lá, certo? Aí vai falar o que é que o interventor pode fazer, requisitar recursos financeiros, tal, requisitar informações, né, e tal. Então, é aqui que ficou dito assim, quais são as atribuições, né? Aí remete por 134, que é onde está falando lá no estado do Rio de Janeiro, né, dessa questão de segurança pública, 145, né, então remeteu aos dispositivos constitucionais do Rio, né, sobre segurança pública. Por quê? Porque no caso aqui desta intervenção, ela ficou limitada à área de segurança pública. Então, nós temos hoje aqui um exemplo prático, real, verdadeiro, de um decreto que já foi revogado, né, porque a intervenção federal no Rio de Janeiro deixou de existir, certo? Mas percebo que é disso aqui que se trata, não tem nada a mais nem a menos, né? Enfim, o que é que vai acontecer depende do que eu preciso fazer para resolver. No caso aqui é o grave comprometimento da ordem pública, que eu vou voltar aqui para a Constituição Federal para lembrar vocês aqui, ó. A intervenção foi por causa disso aqui, ó, inciso 3. Grave comprometimento da ordem pública. Então, este foi o fundamento constitucional, a necessidade que se utilizou para justificar, para fundamentar, né, aquela intervenção federal que nós tivemos no Rio de Janeiro, lá no final do governo Temer. Certo? Bem, seguindo aqui na Constituição, nós vamos agora falar do sistema constitucional de crises dos estados de exceção, que está exatamente aqui, a partir do artigo 136 da Constituição agora. A Constituição vai falar do estado de defesa e do estado de sítio, que são, em conjunto, chamados de estados de exceção. Então, veja que é para defender o Estado brasileiro e as instituições democráticas. Ou seja, a gente tem regras, o Estado brasileiro está funcionando, está tudo bem, está tudo dentro do equilíbrio constitucional, não tem problema nenhum. Se acontecer uma crise muito grave, a Constituição ela nos diz aqui como, né, solucionar essa crise. Tá? Bem, primeiro de tudo, qual é a diferença básica entre as intervenções que nós vimos agora e essa situação aqui dos estados de exceção? A diferença básica, galera, é que, como nós vimos lá nas intervenções, elas estão restritas a estados específicos. Então, a gente viu a intervenção no Rio de Janeiro, né, no município tal, se for intervenção estadual. Então, as intervenções elas são muito focadas em estados, né, e elas têm motivos para além desses aqui. Ou seja, você tem questão de motivos financeiros, né, a gente viu de aplicação de verbas e tal, que você não vai ter esses motivos aqui para o estado de exceção. Então, os estados de exceção, eles são para situações mais graves, um menor número de hipóteses, né? Porque eu não tenho toda aquela parte de financeiro, de prestação de contas, não existe isso aqui. Então, eu tenho menos hipóteses, mas eu tenho exatamente as hipóteses mais graves, né? Questão de guerra, porque começa lá na intervenção, né? Repelir invasão estrangeira, bem, invasão estrangeira é um ato de guerra. Mas se eu consigo resolver isso, ou se os efeitos dessa invasão se restringem a um estado somente, eu posso
tentar resolver isso com a intervenção naquele estado. Não preciso decretar um estado de sítio logo, imediato. Mas se a coisa escalar muito, né, para usar um termo que está na moda, escalada da violência lá na guerra da Ucrânia, se a coisa escalar muito, eu posso usar o estado de sítio, que aí já é uma coisa mais nacional, não é localizada. Então, essas seriam as duas principais diferenças, né? A questão das intervenções serem mais regionais, locais, e a questão de que são para um maior número de coisas, coisas relativamente mais simples, com questão, né, de prestação de contas, e para coisas não tão graves assim. Você tem a intervenção, você tem o Rio de Janeiro, que eu acabei de mostrar, um grave comprometimento da ordem pública, mas é um grave que se entende que dá para resolvido só no Rio de Janeiro com intervenção. Se a coisa escalar muito, aí talvez já tenha que decretar o estado de defesa, que aí já é algo um pouco mais agressivo. Então, a ideia é sempre que a gente use o menor, o menos agressivo. Não existe uma cadeia. A Constituição não vai dizer, ó, primeiro usa a intervenção, aí isso não fala. Eu posso passar direto para o estado de sítio. Mas, se for possível resolver com a menor intervenção, ou seja, o instituto menos grave, é melhor que se use isso. Por quê, gente? Porque a ideia é que o Estado democrático, né, a legalidade, ela seja respeitada, a gente não tenha tantos problemas, tá? Mas eu tenho, além da intervenção, para situações mais graves, os estados de exceção, que são dois. E aí, galera, assim como a gente viu lá no artigo 34, 35 e 36, a Constituição também aqui, ela vai ser muito autoexplicativa. Quando eu estou falando de sala de aula, né, de prova, de aluno, de assunto para prova, e por acaso em algum semestre que eu lecione constitucional, esse assunto estiver no programa, eu sempre digo aos meus alunos o seguinte: olha, galera, é um assunto, tá, que a leitura da Constituição é mais do que suficiente para você entender e estar preparado para responder provas. Tá? Até porque não aconteceu nenhum dos dois, então a gente não tem uma situação prática para ver se vai ser isso mesmo que está aqui. Então, por hora, é isso que está aí. Tem coisas para, veja bem, a interpretação tem que ser assim, assado, o STF interpretou desse ou daquele jeito, porque nunca aconteceu. Assim como as intervenções nunca tinham acontecido, até acontecer a do Rio de Janeiro. E aí, de lá para cá, nós tivemos várias decisões do STF falando de várias coisas, né? Tudo bem que não foram decisões necessariamente dadas naquele momento, mas quando você vê a decisão que obriga os policiais a terem câmeras gravando, isso teve muito a ver com as coisas que aconteceram na intervenção federal, né? A gente não pode esquecer, por exemplo, daquele carro, né, com aquela família que foi metralhada por pessoal do Exército. Então, quando acontece, aí sim, né? A doutrina, a jurisprudência vai dando alguns recortes. Mas como não aconteceu, a gente nunca usou, felizmente, os estados aqui de exceção, então o que nós temos é o que está na Constituição. Né? Como é que vai ser, como é que não vai ser? Bem, está na Constituição, a gente imagina que vai ser assim. Agora, se vai ou não vai, a gente precisaria realmente ter uma decretação, e é melhor até que a gente não precise, para não, eu prefiro ficar sem saber, porque realmente aqui é quando a situação ficar bem mais delicada, quando a própria existência do Estado, e não só o seu equilíbrio, a sua normalidade, quando a própria existência do Estado estiver em risco. Aí você vai usar aqui os estados de exceção, tá? E a Constituição, ela começa falando do Estado de defesa, no 136, e depois, no 137, ela vai falar do Estado de sítio. Então, vamos seguindo aqui a Constituição, tá? Bem, como é que eu decreto o Estado de defesa e quais são as necessidades, o motivo? Tudo isso está aqui no 136. Então, veja, o presidente da República pode, ouvidos os conselhos, são dois conselhos que fazem parte do Executivo, estão previstos ali no artigo 89, 90, 91, vai falar do Conselho da República, do Conselho de Defesa Nacional. Quando a gente falou do Executivo, a gente falou sobre esses conselhos. Tá? Então, são dois órgãos de assessoramento do presidente da República, e ele tem que ouvir, tá? Não é, cuidado aqui, tá? Não é que ele pode ouvir, porque tem uma vírgula aqui no meio.
ouvidos os conselhos e tal, ou seja, ele tem que ouvir. O primeiro requisito, portanto, é que o presidente tem que convocar o Conselho da República, convocar o Conselho de Defesa Nacional e ouvir esses dois conselhos. Se ele pula essa parte, o decreto é ilegal de saída já, porque ele não respeitou esse procedimento aí. Agora, ele vai ouvir o conselho, mas é aquilo, né? O conselho, se fosse bom, era vendido, não era dado. Então, ele não está obrigado a seguir. Pode ser que ele ouça os dois conselhos, o Conselho da República e o Conselho Nacional, e os dois digam que ele não deve decretar. E ele vai lá e decreta. Não tem problema. Tá? Então, ele tem que ouvir, ele não tem que obedecer. Ele não está vinculado à decisão dos conselhos, certo? Mas é obrigatório ele ouvir. Então, o presidente da República ouve os conselhos e aí ele, presidente, decreta. Ou seja, mais uma vez, é um decreto do presidente da República, certo? É um decreto do presidente, ele decreta o estado de defesa com o objetivo de preservar ou restabelecer, e aí em locais restritos e determinados, mas aqui são restritos no sentido de que eu posso ter estado de defesa para resolver problemas localizados, mas não são restritos no sentido de que tem que ser no estado, tem que ser no município. Pode ser num local que seja a divisão de 3 estados brasileiros, uma tríplice fronteira de estados brasileiros, e é naquele local ali. Então, não precisa ser no Brasil inteiro, pode ser em locais restritos, mas esses restritos aí não têm coincidência necessariamente com ser dentro de um estado ou dentro de um município. Pode ser que seja também, não tem nenhum problema, mas é uma restrição um pouco mais fluida, tá? Mas pode ser. Mas também pode ser no Brasil todo. Pode ser decretado em todo o território nacional sem problema nenhum, tá? Então, isso aqui é o objetivo, é preservar, restabelecer, aquela coisa que eu disse, é um remédio amargo que vai tomar para ficar bom. Ficou bom, acabou. Você não tem que ficar com esse remédio aí para sempre, o princípio da temporalidade. E aí vem, quando é que vai se utilizar? Ou seja, quando, quais são as necessidades? E aí eu tenho duas. A primeira aqui, ó, grave e iminente instabilidade institucional. Então, tem uma grave e iminente instabilidade institucional. O que é grave, o que é iminente? Bem, aí vai depender de muitas coisas, por isso que tem que ouvir o conselho, tal, para ver se é grave, se é iminente. Ou seja, uma instabilidade institucional realmente séria, que pode colocar em risco a existência dos poderes, a existência do Estado. Essa briga que a gente vê aí direto, executivo, legislativo, judiciário, não sei o quê, depender das circunstâncias, da configuração, pode ser considerado uma grave e iminente instabilidade institucional. Uma greve das polícias, né, pode levar a uma grave e iminente instabilidade institucional. Então, é muito amplo isso aí. Tá? Por isso que, de certa forma, uma decisão política discricionária, não tem uma regrinha aqui de quando e quando não é. Né? É meio que aberto aí e vai depender dessa avaliação dos conselhos, juntamente com o presidente da República, e depois do legislativo, porque aqui também é o legislativo que tem a palavra final. Tá? Parece que não, mas a gente vai ver daqui a pouco. Então, a primeira hipótese é essa, a primeira necessidade, e a segunda, calamidades de grandes proporções da natureza. Então, eu tenho duas hipóteses, duas necessidades: grave e iminente estabilidade institucional e calamidade de grandes proporções da natureza. Então, por exemplo, numa situação de uma pandemia, né, poderia ser decretado estado de defesa. Se esta situação de pandemia colocar em risco a ordem pública, a paz social, né, as instituições. Então, assim, depende de se há necessidade ou não, mas é possível. Um terremoto, uma enchente, uma chuva muito grande, inesperada, depender do tamanho da calamidade, como eu falei, de calamidade de grandes proporções, né? Mas, mais uma vez, grandes proporções é algo que é discricionário, é subjetivo, não tem uma regrinha, mas é preciso que isso coloque em risco a ordem pública, a paz social. Então, o estado de defesa serve para isso, somente para isso. Lembrem da necessidade. Não pode ter uma outra coisa aí e o presidente resolver decretar estado de defesa.
certo? Para que ele decrete, ele precisa justificar, demonstrar que aquela situação ou é uma grave iminente instabilidade institucional ou, né, é uma grande, né, uma calamidade de grande proporção da natureza. E não só isso, porque não basta isso acontecer. Ele tem que mostrar que essas coisas colocam em risco a ordem pública e a paz social. Tá? Aí você tem a necessidade, aí o presidente pode decretar o estado de defesa. Mas ele decretando o estado, o que é que pode ser feito? Qual é a diferença, né, no estado de exceção para um estado normal? E é isso que o parágrafo primeiro vai falar. Ó. O decreto que instituir determinará o tempo, a temporariedade, as áreas, né, necessidade, e indicará as medidas que vão vigorar dentre as seguintes. Então, eu tenho uma lista exaustiva, não é exemplificativa, do que é que pode ser feito no estado de defesa de diferente. Então, eu posso ter restrição de direito de reunião, restrição do sigilo de correspondência, restrição do sigilo de comunicação. E aqui é uma pegadinha clássica. É restrição, não é suspensão. Tá? Não posso ter um estado de defesa que diga, olha, gente, nos próximos 25 dias está todo mundo proibido de se reunir. É restrição, eu posso colocar condicionantes. Olha, você só pode fazer reunião até 2 horas da tarde. Você só pode ter reunião uma vez na semana. Bem, estou restringindo, estou condicionando, mas não é suspensão do direito de reunião, suspensão do direito de correspondência, tá? Então, com relação a direitos fundamentais, são esses aqui, e somente esses, ó, dentre as seguintes, que podem ser restritos, nenhum mais, certo? Além disso, ocupação e uso temporário de bens, serviços públicos, tal, enfim, isso aqui, na verdade, esse inciso 2 ele já existe independentemente do estado de defesa. O nome disso aí é requisição. Né? O poder público ele pode requisitar bens públicos e privados para fazer frente a qualquer coisa de interesse público, inclusive a calamidade, tá? Mas você tem aí quais são, portanto, as medidas, quais são os remédios que nós vamos precisar ou poder usar. E tem que ser entre essas aí. Não posso criar uma, pensando, deixa eu botar aqui uma outra coisa. Não. Se não tiver aí, não pode. Essa lista ela é exaustiva. E outra coisa, não significa que eu tenho que pegar o pacote fechado, tá? Tudo vai depender da razoabilidade. O que é que é preciso para resolver o problema? Se, por exemplo, ficar claro que isso aqui é suficiente, eu não tenho por que restringir direitos. Ou seja, eu preciso ter sempre a necessidade, juntamente com a razoabilidade da medida, para poder dizer que aquela medida vai ser acontecida. Então, não é porque está na Constituição que todo decreto já vai sair com esse pacote fechado aí, certo? Porque isso vai precisar, obviamente, ser justificada pela necessidade e pela razoabilidade, ok? Temporariedade ainda tem uma coisa importantíssima aqui, que é o prazo de duração do estado de defesa, que está aqui no parágrafo 2º, ó. O estado de defesa não será superior a 30 dias, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, se persistirem a necessidade, os motivos. Então, o estado de defesa, gente, ele dura no máximo 60 dias. Ele pode ser decretado por 30, podendo ser prorrogado por mais 30 uma única vez. E aí eu não posso prorrogar de novo, certo? Agora, detalhe, eu não posso já estabelecer o estado de defesa de 60 dias. O decreto ele vai obrigatoriamente até no máximo 30 dias, tá? Não será superior a 30 dias. Então, o presidente da República não pode fazer um decreto já estabelecendo 60. Ele faz estabelecendo 30, no máximo. Se chegar perto dos 30, no último dia ali, a coisa não está resolvida ainda, ele pode prorrogar mais uma vez pelo período de 30 dias. E aí, terminando o período de 60 dias, aí é que fica. E aí? Se resolver, beleza, acabou o estado de defesa. Inclusive, se resolver no meio, digamos que ele decrete 30 dias, com 15 dias está resolvido, tem que suspender na hora.
por causa da necessidade e da temporariedade. A ideia é que eu não posso ficar um dia a mais se não é mais necessário, tá? Então, se resolve dentro desse prazo, show de bola. Mas e se não resolver, professor? Chegar a 60 dias e a situação ainda está bastante complicada. O que é que eu faço? Porque eu só posso usar o estado de defesa por 60 dias. Pois bem, ou seja, o estado de defesa não ser suficiente para resolver, é a primeira hipótese que a gente vai ver já já para decretar o estado de sítio. Então, a primeira hipótese que a gente vai ver daqui a pouquinho de estado de sítio é exatamente quando o estado de defesa não é suficiente. Então, se chegar nos 60 dias do estado de defesa e a coisa não estiver resolvida, eu não posso prorrogar mais uma vez o estado de defesa. O que eu tenho para fazer no sistema condicional de crises é decretar o estado de sítio, que a gente vai ver daqui a pouco, ok? Na vigência do estado de defesa, gente, esse parágrafo terceiro, quando você lê esse parágrafo terceiro, ele claramente ele está aí por um motivo, que é trauma da ditadura militar. Então, o que o Constituinte quis fazer aqui foi dizer, olha, tem certas coisas que não podem mais ocorrer, mesmo que estejamos no estado de defesa. Então, você tem aqui a vedada incomunicabilidade do preso. Aquela coisa que tinha na ditadura, né? De pessoas que desapareceram. A família não sabe onde está, ninguém sabe, ninguém comunica. O cara não pode falar com seu advogado. Vedado. Né? A questão de prisão, se a pessoa for presa, não pode ser superior a 10 dias, só se o judiciário autorizar. Então, se por acaso eu prender alguém na execução do estado de defesa, prisão aí administrativa, o exército, né, a polícia prende uma pessoa em flagrante, essa prisão só pode durar até 10 dias, sem que o judiciário avalie a legalidade e permita que ela continue. Deu 10 dias, a pessoa tem que ser solta. Que é exatamente a coisa que não acontecia na ditadura. A casa era invadida, a pessoa era levada presa e ficava presa o tempo que o governo quisesse. Então, perceba que é uma forma de evitar que aquelas coisas aconteçam, né? A comunicação. Então, você tem que a prisão por crime de Estado será por ele comunicada imediatamente ao juiz. Então, qualquer prisão tem que ser comunicada ao juiz e é ele que autoriza a pessoa a permanecer ou não permanecer presa, para evitar prisões administrativas infinitas, como nós tivemos na ditadura militar. E tem que acompanhar essa comunicação ao juiz de exame de corpo de delito, ó, estado físico, mental do detido, para evitar o que aqui? Tortura, né? Mostrar que a pessoa não foi torturada. Então, esse parágrafo terceiro, ele claramente ele é colocado aí para constituinte tentando evitar, né, que nós tivéssemos algumas situações que nós tínhamos na ditadura. E se você olhar ele de maneira global, ou seja, todos os incisos juntos, é como se a Constituição estivesse nos informando, olha, o judiciário está funcionando, não esqueça que o judiciário está ali, não vai fechar o judiciário no estado de defesa. Então, implicitamente a Constituição está dizendo isso, né, que os poderes vão estar funcionando, no caso aí do parágrafo terceiro, o judiciário. A partir do parágrafo 4º e seguintes, a Constituição está falando que o legislativo também está funcionando. Né? Então, o parágrafo terceiro é como você diz, o judiciário está funcionando, tá? Então, questão de prisão você resolve com ele. E a partir do parágrafo 4º é o legislativo que está funcionando e o legislativo é que dá a palavra final. Então, o presidente ele vai ouvir os conselhos, ele não precisa ouvir o legislativo, ele decreta, beleza. Mas aí, decretado o Estado, ou se ele for prorrogar, o presidente, dentro de 24 horas, submete ao ato ao legislativo, que decide por maioria absoluta. Então, é o legislativo, assim como foi na intervenção federal, que mantém ou não o estado de defesa. Então, é um decreto que é do presidente, a competência é dele,
mas automaticamente a Constituição diz que no prazo de 24 horas, isso tem que ser remetido ao Legislativo, e é o Legislativo que vai dar a palavra final. Se o Legislativo tiver em recesso, ele é convocado, e aí ele tem que apreciar dentro de 10 dias esse decreto. E, ó, vai continuar funcionando enquanto o estado de defesa estiver funcionando. Ou seja, legislativo funcionando, judiciário funcionando, judiciário fiscalizando as condições das prisões, das medidas adotadas, e o legislativo fiscalizando o estado de defesa em si, o decreto, se continua, se não continua, e é o legislativo que vai decidir isso. E se rejeita o decreto, cessa imediatamente o estado de defesa. Então, o presidente que decreta, beleza, mas se o legislativo rejeitar, a decisão do legislativo já tem que valer imediatamente. Eu não preciso voltar para o presidente revogar o decreto dele. Basta o legislativo rejeitar. Na hora que houver a rejeição, na mesma hora que sai o resultado, o decreto não pode mais ter eficácia. Tá? Não pode mais ser praticado nada que está previsto no decreto a partir do momento que o decreto está rejeitado. Isso aí tem a ver com a questão da temporariedade, da necessidade, da legalidade extraordinária, de todos aqueles princípios que nós falamos. Tá? Então, esse é o estado de defesa, que é uma das formas do estado de exceção e é a forma mais leve do estado de exceção. Mas aí nós temos uma forma mais grave, que é o estado de sítio. Então, o estado de sítio é a pior das hipóteses, né, da perspectiva de equilíbrio, de democracia, de direitos fundamentais, tá? Aqui realmente é quando o negócio estiver muito feio, ok? Então vamos agora olhar como é que decreta o estado de sítio, o que é que pode ser feito no estado de sítio, qual é o prazo do estado de sítio, e aqui a Constituição vai fazer mais ou menos a mesma coisa de forma bastante autoexplicativa, tá? Então, o presidente da República pode, ouvidos os conselhos, tal, tal, tal. Então, veja que até aqui é muito parecido, só que aqui já tem uma primeira diferença. No estado de defesa, ele decreta de imediato. Aqui não. Como a coisa aqui é mais grave, a Constituição colocou o controle prévio do legislativo. Lá no estado de defesa, o controle é posterior, depois que está decretado. Tudo bem que é imediatamente depois, porque a Constituição fala que tem que remeter em 24 horas, mas é depois. Aqui não, aqui ele pode solicitar ao Congresso autorização para decretar. Então, como a situação do estado de sítio ela é mais grave, as medidas podem ser um pouco mais duras, o Constituinte não quis deixar isso a cargo de uma decisão exclusiva do presidente da República, ainda que depois o Congresso possa suspender. Né? Porque nesse meio tempo aí, galera, de 24 horas, e não é 24 horas necessariamente, né? Porque 24 horas o presidente tem que informar, mas o Congresso decide dentro de 10 dias. Então, imagine que o Congresso demora esses 10 dias para decidir aí. Nesses 10 dias, muita coisa pode ter acontecido já, né? Então, para evitar isso aqui, o Constituinte inverteu aqui a participação do Legislativo. Ou seja, o presidente da República, para ele decretar, ele está condicionado ao Congresso autorizar. Se o Congresso não autorizar, ele não pode decretar. Tá? Então, no fim das contas, quem decide, mais uma vez, é o Legislativo. Nos casos de, e aí vem as hipóteses, ou seja, a necessidade, que são basicamente duas, né? Que, na verdade, o inciso 1, ele fala de três, tá? Só são dois incisos, mas o inciso fala de três. Primeiro, comoção grave de repercussão nacional, ou, então, a segunda, ocorrência de fato que comprove o que eu acabei de falar, a ineficácia do estado de defesa. Então, vamos lá. A primeira hipótese aí é se o estado de defesa não for suficiente. Mas veja, eu tenho situações aí em que eu não necessariamente vou decretar o estado de defesa primeiro. Por quê? Porque a coisa pode ser tão grave que eu já possa passar direto para o estado de sítio. Então, aquelas hipóteses lá do estado de defesa, né, que a gente viu. Então, vamos ver aqui, ó.
calamidade de grandes proporções, por exemplo, ou uma instabilidade institucional muito grave, pode ser algo tão grave que eu possa já configurar como uma comoção grave de repercussão nacional. E aí eu já posso passar direto para o estado de sítio. Então, veja que nem sempre, necessariamente, eu vou ter o estado de defesa antes do estado de sítio, em situações de comoção grave. Agora, eu posso ter aquela hipótese que eu decreto o estado de defesa, só que o estado de defesa é ineficaz, por qualquer motivo. E aí, se o estado de defesa não funciona, eu decreto o estado de sítio. Aquela hipótese que eu dei da prorrogação, se 60 dias não for suficiente, eu faço o quê? Decreto estado de sítio. Porque se 60 dias não for suficiente, o estado de defesa se mostrou ineficaz. Tá? E eu tenho a segunda ou a terceira hipótese, não depende de como você queira dividir aí, que é a clássica do estado de sítio, que é para guerra. E aí, no caso de guerra, não existe estado de defesa para guerra. Se é guerra, eu decreto direto estado de sítio. Tá? Então, o estado de sítio, ele é o estado clássico de guerra. Na hora que o presidente da República declarar guerra, como que se automaticamente, apesar de serem competências distintas, né? A competência é declarar guerra, a competência é decretar o estado de sítio, mas as coisas vão ser meio que feitas no mesmo momento, tá? Porque a guerra leva ao estado de sítio, que é exatamente o estado de guerra. Tá? Então, o estado de sítio ele é realmente para situações mais graves. Seja mais grave porque a situação já era grave mesmo, seja mais grave porque eu tentei o estado de defesa e o estado de defesa não foi suficiente porque a situação era grave, ou seja, porque é a guerra, que é a hipótese mais grave da perspectiva de um Estado, porque é a situação que o Estado pode literalmente deixar de existir ou ser invadido, como a gente está vendo aí, né, acontecendo na Ucrânia. Então, isso aí, da perspectiva de Estado, é a pior coisa que pode acontecer, porque isso viola a soberania, segurança nacional, fronteiras, viola um monte de coisa, certo? Então, você tem essas, esses dois incisos aí, né, com duas ou três hipóteses, depende de como você vai dividir isso aí. Decretado, né, o presidente, ao solicitar a decretação, relatará os motivos, né, você tem que ter os motivos, tem que fundamentar, tem que ter a necessidade e tal, e o Congresso decide com maioria absoluta, observe aqui que é o mesmo quórum, tá? Apesar de ser situação aqui mais grave, participa depois, mas o quórum é o mesmo, de maioria absoluta, não precisa ficar decorando, lembrando de dois quórums, tá? Aí vai falar o decreto. O decreto vai dizer a duração, temporalidade, necessidade, execução, né? Quais são as garantias que ficarão, e aí, ó, como muda, suspensas. Por isso que essa é uma pegadinha muito famosa nesse assunto, porque está em defesa, os direitos ficam restritos, não ficam suspensos. Agora, aqui no estado de sítio, eu tenho uma suspensão mesmo. Tá? Aí se você ver aqui, ó, suspensão da liberdade de reunião. Lá era o quê? Restrição da liberdade de reunião. Então, aqui eu tenho uma suspensão da liberdade de reunião. Então, aqui a coisa é mais grave, tá? Designará o executor, as medidas, as áreas. Eu posso ter estado de sítio em locais específicos, né, que vai abranger as medidas, mas normalmente o estado de sítio ele é nacional, principalmente se for guerra, vai ser nacional sempre. Mas no caso aqui dos estados de defesa ineficiente, da mesma forma como o estado de defesa foi, né, em local, você tem aí, né, a possibilidade também do estado de sítio repetir essa restrição espacial aí, mas a verdade é que se decretar estado de sítio, provavelmente vai ser algo decretado nacionalmente. Tá? Pode ser que a gente tenha aplicação diferente das medidas em tal lugar, eu tenha mais medidas mais graves, porque, sei lá, o lugar que está mais perto do problema, em outro lugar que está um pouco mais longe, eu não necessariamente adoto todas as medidas, mas está em estado de sítio também, ou seja, a qualquer momento eu posso adotar, é como se fosse um estado de alerta, né? Você tem um lugar que o bicho está pegando, o pessoal ali vai sofrer um pouco mais, mas o resto do Brasil tem que estar meio que de alerta, porque a qualquer momento a gente pode precisar que todo mundo se una aí para resolver o problema, tá? Bem, uma coisa muito, muito importante que a gente tem que ter muito cuidado aqui, porque aqui é diferente tanto da intervenção
quando do estado de defesa, é com relação ao tempo, tá? Olha o que diz o parágrafo primeiro. O estado de sítio, nos casos do 37.1, qual é o 137.1? É esse aqui, ó. As hipóteses lá do estado de defesa ineficiente ou, quando for muito grave, é estado de sítio. Nesta hipótese, a regra é a mesma do estado de defesa, decretado por 30 dias, sendo prorrogado de cada vez pelo mesmo período, porque não pode ser superior a 30 dias, tá? Só que qual é a diferença aqui, gente? Eu não tenho limite de prorrogação. Eu posso prorrogar de 30 em 30 até resolver o problema. Então, enquanto que o estado de defesa, eu só posso prorrogar uma única vez, e aí ele dura no máximo 60 dias, o estado de sítio pode demorar quanto tempo for necessário. Agora, eu preciso estar renovando o decreto, na hipótese do inciso 1. Eu não posso expedir um decreto com prazo indeterminado, eu também não posso expedir um decreto, a gente já usou 60 dias, não funcionou, então eu vou expedir aqui logo um decreto com mais 60 dias. Não posso. Tem que ser de 30 em 30, mas eu não tenho limite de prorrogação. Então, essa é a diferença com relação ao inciso 1. Porque com relação ao inciso 2, ou seja, que é a guerra, poderá ser decretado por todo o tempo que durar, ou seja, aqui eu não tenho limite. E, inclusive, os autores vão dizer que o decreto não precisa ter prazo, por uma coisa muito óbvia. Eu não tenho como adivinhar como a guerra vai terminar, quando. Então, eu vou decretar o estado de sítio, e o estado de sítio vai durar enquanto a guerra durar. Então, aqui a necessidade, ela vai precisar ser medida o tempo todo, porque é quando ela deixar de existir que a gente vai saber que o decreto do estado de sítio precisa ser revogado, porque eu não vou ter tempo, eu não vou ter, esse decreto dura por 30, mais 30, 60, 120 dias, não interessa o tempo. Então, a ideia é que o presidente expressa o decreto sem prazo, e ele vai durar até quando precisar. Então, cuidado com essa coisa do prazo, porque no caso do inciso 1, você tem uma regra, no caso do inciso 2, você tem outra regra. No inciso 1, vai meio que repetir o do estado de defesa, 30 mais 30, com a diferença de que eu não tenho limite de prorrogação. E no inciso 2, que é o caso da guerra, eu não tenho prazo, eu não tenho que botar limite. Tá certo? Solicitar autorização, se tiver a mesma coisa, tiver recesso, o Senado, a galera tem que voltar, né? E o Congresso também vai continuar em funcionamento. Isso aqui eu tenho também, essa previsão é a mesma lá do Estado de Defesa, com a diferença de que aqui é antes de decretar e lá no Estado de Defesa depois de decretar. Quais são as medidas que podem ser utilizadas? E aqui também tem atenção. Veja que esse artigo 139, ele vai dizer quais são as medidas, a lista aqui também é uma lista exaustiva. Eu já tenho umas restrições mais graves, o exemplo principal aqui é esse, porque lá é restrição, aqui é suspensão, eu já tenho outras coisas, obrigação de permanência, detenção em edifícios, restrição à correspondência, sigilo de comunicações, tal, liberdade de imprensa, ou seja, coisa que já é mais grave. Agora, olha o detalhe que às vezes passa despercebido por muita gente. 137, inciso 1. Mais uma vez, vou deixar aqui, que é essa situação daqui. Ou seja, a hipótese do estado de defesa ineficiente. Aí vem a pergunta. E neste caso daqui, no caso de guerra, quais são as restrições? Se eu aqui só estou falando do 1, não estou falando do 2. A resposta óbvia é que, no caso de guerra, eu não tenho limite. A Constituição ela não trouxe uma lista de quais são as medidas exaustivas para o caso de guerra. E aí basta lembrar de uma única coisa. No caso de guerra, é exatamente quando a Constituição prevê, inclusive, a pena de morte. Então, se a vida
pode ser eliminada no caso de guerra, por que que a gente teria problema com propriedades, liberdades, intimidades, privacidades, sigilos e etc. Então, gente, cuidado, porque o 139 ele traz também uma lista exaustiva, não posso criar uma outra intervenção, uma outra coisa, mas está falando apenas do estado de sítio no caso de estado de defesa ineficiente. Seja porque já era ineficiente de cara e eu nem decretei ele, já passei direto para o estado de sítio, seja porque eu decretei o estado de defesa, ele não resolveu e eu vou decretar o estado de sítio agora. Então, nas duas hipóteses lá do inciso 1, tem a ver com ser ineficiente. Aqui eu já vejo logo que é ineficiente e já vou direto para o sítio, e aqui eu tento por ele e não resolvo e vou para o sítio de toda forma. Mas vou para o sítio é ótimo, né? Você vai para o sítio descansar lá na beira do lago, né? Decreto logo o estado de sítio. Aí a Constituição diz, olha, neste caso, o que você pode fazer, Estado, é isso aqui. Ou seja, você tinha uma listinha lá que era um pouquinho mais leve, que eu mostrei aqui a vocês, que é Estado de defesa, principalmente essa pegadinha de restrições, e aqui eu tenho uma listinha já um pouquinho mais pesada. Por quê? Porque aquela listinha lá não resolveu. Eu tenho que apertar um pouco mais. Agora, com relação ao inciso 2, que é de guerra, a Constituição simplesmente não fala. E ela não falar significa exatamente isso que eu disse a vocês. Eu não tenho um limite pré-estabelecido. Vai fazer tudo? Não. O que vai fazer tem que ser sempre de acordo com a necessidade e com a razoabilidade. Então, também eu não posso ter uma situação de, olha, os direitos fundamentais são inexistentes. Não dá para ser assim. Mas a verdade é que o que for necessário, porque o mais importante é vencer a guerra. Depois que vencer a guerra, a gente vê como é que a gente vai resolver o resto das coisas. Então, cuidado, porque esse 139 não se refere ao inciso 2. Tá? Só se refere ao inciso 1. E, às vezes, aqui passa batido na leitura de muita gente. Tá? Então, esse é o estado de defesa e esse é o estado de sítio. Para fechar por hoje, né, eu tenho aqui essa partezinha que fala das disposições gerais, de coisas que vão acontecer tanto no estado de defesa quanto no estado de sítio. E aí, só para título de curiosidade, não por acaso, logo depois fala de quem? Das Forças Armadas. A gente não vai entrar nesse assunto aqui hoje, mas já está aí coladinho com o estado de defesa e o estado de sítio. Então, vamos olhar rapidamente aqui essas disposições gerais, né? A mesa vai ouvir os líderes e designará comissão composta para acompanhar e fiscalizar as medidas. Então, uma coisa que bem importante que a Constituição, né, traz aí a preocupação é de que o legislativo não é só uma questão dele ficar funcionando de longe e ele só falar quando o presidente, né, encaminhar o decreto para ele no estado de defesa ou quando o presidente pedir autorização para decretar no estado de sítio. Não. A Constituição diz aí que o Congresso vai formar uma comissão e essa comissão vai acompanhar de perto todas as medidas e as execuções dessas medidas que estejam sendo tomadas durante o estado de defesa. E isso também tem a ver com aquilo que eu falei um pouco mais cedo, né? A gente tem aí um trauma da ditadura militar, né? Que ignorava absolutamente qualquer tipo de direitos e de funcionamento de órgãos do Estado e tal e coisa. Então, a ideia aqui é você ter esse controle de perto aí pelo legislativo. Cessado o estado de defesa, cessa os efeitos, ou seja, o princípio da temporariedade e da necessidade. Na hora que acaba o estado de defesa, todos os efeitos referentes a eles vão acabar. Por quê? Porque essa legalidade aqui, ela é extraordinária. Ela só é aceitável nós convivermos com isso enquanto o decreto, seja do estado de defesa, seja do estado de sítio, e isso aqui também serve para intervenção federal, estiver em vigor. Na hora que cessar o estado, que o decreto for revogado, tudo que o decreto estipulou cessa também, e a gente volta aí para a legalidade, né, ordinária. E ainda assim, a gente pode sim ter a questão da responsabilidade dos executores, dos agentes públicos, responsabilidade civil, indenização por danos, responsabilidade penal, se ficar
demonstrada aí a prática de algum crime, de algum exagero na execução das medidas. Então, que a Constituição está sempre preocupada em garantir que as medidas serão tomadas dentro daqueles parâmetros previstos para evitar abuso, evitar, enfim, tortura, evitar um monte de coisa que a gente viu acontecer aí dentro da ditadura militar. E esse parágrafo único, que ele é bem interessante, mas eu acho que ele vai ser bem complicado de ser executado, mas eu acho bem legal esse parágrafo único aí, desculpa você não. Assim que terminar os estados, né, e as medidas, o presidente vai relatar ao Congresso Nacional. Observe aqui, por isso que eu acho que é meio difícil, porque é muito detalhado, com especificação, justificação, ó, com relação nominal dos atingidos e indicação das restrições aplicadas. Então, o presidente da República, depois que finalizar, né, com o estado de defesa, estado de sítio, ele tem a obrigação de, ao Congresso Nacional, fazer um relatório de maneira muito minuciosa, segundo a Constituição, aí, dando nome às pessoas, identificando as pessoas foram presas, as pessoas que tiveram suas correspondências abertas, as interceptações telefônicas, por que que foram, o que foi que aconteceu daí, onde é que elas estão hoje, morreram, não morreram, foram para a guerra, não foi. Então, enfim, é uma forma da gente não passar mais pelaquela coisa, né, que a Comissão da Verdade aí tentou desvendar, desbravar, né, descobrir onde é que tem pessoas que tem famílias que até hoje não sabem onde é que os familiares foram enterrados, não sabem nem onde é que estão, o que é que aconteceu exatamente, né? Ou seja, pessoas que simplesmente desapareceram. Então, a Constituição se preocupa com isso aí e estabelece que o presidente da República deverá fazer um relatório aí minucioso, especificando as providências e as pessoas que foram atingidas e de que forma elas foram atingidas, tá? Para também se garantir aí uma transparência, uma possibilidade de responsabilização dessas pessoas, certo? Então, gente, é esse sistema aí desses três institutos que nós chamamos de sistema constitucional de crises. Vocês perceberam aí que são realmente para situações bastante graves de desequilíbrio e de problemas que nós, né, precisaremos resolver como Estado, e a Constituição precisa dizer como vamos resolver, porque senão, acontecendo uma das situações, quem tiver no poder, né, vai resolver da forma que achar melhor resolver, e aí a própria existência da democracia, do Estado e tal, fica, né, prejudicada ou colocada em risco.